Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Um bom dia a todos, espero que estejam assistindo às aulas no horário, viu, moçada? Hoje, gente querida, nós vamos ver uma aulinha assim, um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver em geometria, tá? O nome dessa aula é o módulo 7, Congruência de Triângulos. Isso vai estar lá na página 72, tá, pessoal? Bom, primeiro, congruente. O que significa congruência? O que significa quando eu tenho dois triângulos congruentes? Olha, pessoal, se vocês observarem para esse triângulo rosa e para esse triângulo amarelinho, eles têm tudo igual. Tudo igual. As medidas são iguais. As medidas dos lados, veja, esse triângulo aqui, os lados são 22, 24 e 26. Esse aqui, 22, 24 e 26. Os ângulos, 50, 60 e 70 graus. 50, 60 e 70 graus. Ou seja, a gente não fala que eles são iguais, a gente fala que eles são congruentes. Congruente, portanto, quer dizer que tem as mesmas medidas. Beleza? Muito bem. Então, pessoal, a gente indica esse aqui é o símbolo de congruência, então eu indico assim, ó, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Então, pessoal, se eles são congruentes, vão existir entre eles 6 congruências. 3 congruências de lado e 3 congruências de ângulo. Ora, pessoal, o lado AB, ó, o lado AB vai ser congruente ao lado DE. O lado BC vai ser congruente ao EF. E o lado AC vai ser congruente ao lado DF. Em relação aos ângulos, então, portanto, são 3 congruências de lado. Em relação aos ângulos, o ângulo A vai ser congruente ao D, A congruente a D, os dois medem 70, o B congruente ao E, os dois medem 50, e o C congruente ao F, os dois medem 60 graus. Então são 6 congruências, 3 de lado e 3 de ângulo. Então nós vamos ter sempre o seguinte, se dois triângulos forem congruentes, vão existir entre eles 6 congruências, tá? 6 congruências. Aí, pessoal, vem um fator importante que é o seguinte, para eu provar que dois triângulos são congruentes, não é preciso verificar as 6 congruências, basta que se verifique 3. Mas como que eu devo tomar essas 3, pegar essas 3? Aí vem então os critérios, os casos de congruência, que são LLL, LAL, ALA e LA ângulo oposto. Vou tentar explicar para vocês o que significa isso. Assim, imagina que eu falo assim, Beatriz, você vai construir um triângulo de lado 6, 7 e 8. Beatriz vai lá, pega a régua bonitinho, pega o compasso, faz o triângulo 6, 7 e 8. Aí eu falo tipo para Carol, você também vai desenhar um triângulo de lado 6, 7 e 8. Tipo assim, a Carol, vamos dizer que ela coloca o 8 aqui, ao invés de colocar desse lado aqui o 7, ela coloca o 6 aqui e desse lado aqui ela coloca o 7, né? Só muda essa posição. O que vai acontecer? O triângulo da Beatriz e o triângulo da Carol vão ser diferentes? Vão ser iguaizinhos. E aqui você vai verificar quantas congruências? Apenas 3. 3 congruências de lado. Então, se você provar que tem 3 lados congruentes, então garante que o triângulo é congruente. Por quê? Ó, o lado 6 com o lado 6, lado 7 com o lado 7, lado 8 com o lado 8. Olha aí. Isso garante então, pessoal, a congruência. Tudo bem? Vamos para o segundo caso que é assim. Agora vamos dizer que eu peço lá para a Nina. Nina, desenha um triângulo onde um lado mede 6, o outro lado mede 8 e o ângulo formado por eles mede 70 graus. Então vai lá a Nina, mede 8 centímetros aqui, pega o transferidor, marca um ângulo de 70 graus, mede 6 centímetros aí, bonitinho, e aí ela faz o quê? Ela fecha o triângulo. Muito bem. Aí, Cássio, faça a mesma coisa. Desenhe um triângulo onde um lado mede 8. Então ele vai lá, vai fazer 8. Né? Um lado mede 8,
o outro lado mede 6 e o ângulo formado por eles tem que ser 70 graus. Ele pode muito bem, tipo, fazer aqui, ó, o ângulo de 70 graus aqui, ó. Se ele quiser fazer desse lado aqui, então colocar 8 aqui, aqui 6, faz bonitinho, com régua, compasso bonitinho. A hora que ele fechar aqui, pessoal, o que, que vai acontecer? O triângulo da Nina e o triângulo do Cássio vão ser o mesmo triângulo, vai ser igualzinho, vão ser congruentes. Ou seja, então vai ter o quê? O lado 6, que vai ser congruente a esse aqui. O lado 8, congruente a esse. E o ângulo de 70 graus aqui, vai estar aqui, ó, as três congruências. Então, quando eu tiver um lado, o outro lado, e o ângulo formado por ele ser o mesmo em relação ao outro, isso me garante a congruência de triângulos. Vamos pensar aqui, esse segundo caso seria o caso LAL. O que seria o terceiro caso, pessoal? Ângulo, lado, ângulo. Vamos dizer que eu falo assim para o Lucas. Lucas, desenhe um triângulo onde um lado mede 10 e o ângulo formado por eles, um é 50, outro é 45. Ele vai lá bonitinho, mede 10, pega o transferidor, mede 50 aqui, papapá, fecha aqui, dá o triângulo. Tá? Aí eu peço para a Luísa, Luísa, você vai fazer a mesma coisa, você vai desenhar um triângulo onde um lado mede 10 e os ângulos aqui os ângulos adjacentes a esse lado aqui, um é 50, outro é 45. Ela pode muito bem, tipo, colocar 50 aqui, 45 aqui, ou também, se ela quiser, vamos dizer, colocar 45 aqui e colocar 50 do lado de cá, né? Vamos dizer que ela troque isso, vamos dizer que seja 45 aqui e 50 aqui. Não é porque ela trocou esse ângulo com essa posição em relação ao outro que vai ser diferente. Isso garante que esse triângulo aqui do Lucas é exatamente o mesmo do triângulo da Luísa. Ou seja, é o caso ALA. Isso garante que dois triângulos são congruentes. Tudo bem, pessoal? E um último caso seria assim, por exemplo. Vamos dizer que agora eu peço para Karen. Karen, desenhe um triângulo onde um lado mede 9, um ângulo formado aqui 60 graus e o ângulo oposto a esse lado 90 graus. Então vem lá a Karen e faz bonitinho esse triângulo. Mede 9 aqui, mede 60 graus aqui, mede 90 graus aqui. Falo para Yasmin. Yasmin, faça um triângulo onde um lado mede 9, tá? Um lado mede 9, um ângulo mede 60 graus, ela vai fazer o ângulo de 60 graus. E o outro ângulo tem que ter 90 graus, e o outro ângulo 90 graus. Pessoal, se ela seguir bonitinho tudo aquilo que foi falado, né, e ela fazer corretamente, o que vai acontecer? Os dois triângulos vão ser congruentes. Então aqui eu vou ter lado, olha, esse lado, um ângulo, tá vendo um ângulo aqui? Um ângulo de 60, e o ângulo oposto, que seria o 90 graus, que é o ângulo oposto ao lado que foi dado. Aqui as congruências seriam o que, pessoal? Esse lado de 10, um ângulo de 45, que seria aqui, e um ângulo de 50, que seria aqui. Ó, pessoal, nesses 5 minutinhos aí, eu tentei explicar para vocês basicamente o que são triângulos congruentes e os casos de congruência. É uma matéria um pouquinho diferente daquilo que a gente vinha. A gente vai agora fazer exercícios de demonstração. Acho que só tem 2 desse tipo na apostila, que a gente já vai ver já já. Vamos lá para o primeiro exercício então, pessoal. Então a gente vai ver aí exercícios de demonstração e vocês fiquem espertos, fiquem ligados para entender. O exercício 1, pessoal, diz assim: na figura, OX é uma bissetriz do ângulo AOB. AOB, tá? Essa verdinha aqui é bissetriz, tá? Prove que AM é igual a BM, ou seja, provar que essa distância é igual a essa. Pessoal, vocês podem dizer assim: Roberto, mas tá na cara que é igual. Sim, mas o que parece a gente tem que provar, não adianta. E tem que provar que jeito? Fazer o seguinte, pessoal, se eu conseguir provar que esse triângulo aqui é congruente a esse, vão existir 6 congruências, não vão? E aí qual que vai me interessar? Se esse triângulo é congruente a esse, eu posso afirmar que esse lado é congruente a esse.
Só que para eu provar que esse triângulo é congruente a esse, eu tenho que usar um desses 4 casos aqui, que eu já expliquei para vocês. Antes de fazer o exercício, pessoal, observe uma coisa. Se eu tenho uma reta e um ponto, qual deve ser a distância desse ponto a essa reta? Pessoal, a distância de um ponto a uma reta, a gente tem que sempre considerar isso daqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Ou seja, aqui tem que ter um ângulo reto. Porque essa é a distância que a gente tem que considerar. Então, se o ponto M está aqui, a distância do M ao A tem que formar um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui. Muito bem. Vamos descobrir então no nosso exercício aqui 3 congruências. Primeira congruência, pessoal, eu posso dizer o seguinte, ó. O lado OM, ele é congruente ao lado OM. Lógico, por quê? Porque é um lado comum. É um lado comum. É um lado que pertence aos 2 triângulos. Então é lógico que são congruentes, né, pessoal? Beleza? Segunda congruência. Tá vendo esse ângulo aqui e esse ângulo aqui? Esses ângulos são congruentes. Então eu posso falar assim, ó, que o ângulo MOA é congruente ao ângulo MOB. Por que são congruentes? Eu tenho que justificar. Porque isso aqui é uma bissetriz. É uma bissetriz. Portanto, a bissetriz não divide o ângulo em 2 ângulos em mesma medida. Então tá aí. Então aqui, pessoal, eu tenho uma congruência de lado. Aqui eu tenho uma congruência de ângulo, certo? E agora, pessoal, a distância do ponto M ao ponto A é essa distância aqui. Forma um ângulo reto aqui, aqui também. Então, pessoal, eu posso falar que esse ângulo aqui e esse ângulo, que é o ângulo oposto ao lado, tá vendo esse lado verdinho aqui, o lado OM? Esse ângulo aqui é oposto a esse lado e aqui oposto a esse lado. Então eu posso falar o que, pessoal? Que o ângulo OA, lá em cima, OAM, né? Esse ângulo é congruente ao ângulo OM, aliás, OBM. Por quê? Porque são retos, os dois são retos. Então, no caso, esse ângulo aqui é o ângulo oposto, pessoal, ao lado OM, que é o verdinho aí. Então, pelo quarto caso, que é esse daqui, ó, eu posso afirmar então que esse triângulo aqui é congruente a esse. Provei que esse triângulo é congruente a esse, portanto, posso afirmar que AM é igual a BM. Tá? Vou dar uma paradinha aqui. Concluindo aqui, pessoal, o triângulo mau é congruente ao triângulo bom, que é o de baixo. Se eles são congruentes, posso afirmar que AM é congruente a BM. Beleza? CQD. Como queríamos demonstrar, pessoal? Pessoal, exercício 2 é assim, ó. Demonstre que num triângulo isósceles os ângulos opostos aos lados congruentes são também congruentes. Ou resumindo, falando de uma forma mais clara, se um triângulo é isósceles, o que é o triângulo isósceles? Tem 2 lados de mesma medida. Então, se esses 2 ângulos, esses 2 lados têm medidas iguais, então este ângulo aqui vai ter a mesma medida desse. Só que a gente vai ter que provar isso, fazer uma demonstração. Então a primeira coisa que eu fiz, pessoal, foi achar o ponto médio aqui, tá? Achei o ponto médio, coloquei esse pontinho no meio. É lógico que essa distância aqui vai ser igual a essa, tá? E aí, pessoal, se eu provar que esse triângulo aqui é congruente a esse, beleza, aí eu posso afirmar que o ângulo B é congruente ao C. A primeira congruência é a congruência que AB é igual a C. AB é igual a C, porque o triângulo é isósceles, congruência de lado. AM é igual a M, que é lado comum. Então vou colocar 3 risquinhos aqui, assim. Congruência de lado também. E BM é igual a MC. BM é igual a MC, porque o M é ponto médio, essa distância vai ser igual a essa. Pelo caso LLL, eu afirmo que o triângulo BAM é congruente ao triângulo CAN. Se esse triângulo é congruente a esse, eu posso afirmar que o ângulo B é congruente ao C.
CQD, como queríamos demonstrar, pessoal. Exercício 3, mais um exercício de demonstração, pessoal. No quadrilátero ABCD da figura seguinte, tem-se que AB é paralelo a CD, AB é paralelo a CD e AD é paralelo a CD. Tem um paralelogramo, né, pessoal? Aí ele quer o seguinte, ele quer que a gente prova que essa medida é igual a essa e que essa medida é igual a essa. É uma coisa que está na cara, mas a demonstração exige o quê? Provar que se esse triângulo for congruente a esse, beleza, aí eu posso provar, afirmar que os lados vão ter a mesma medida. Olha, pessoal, o lado BD é comum, L, no caso de congruência, que pertence aos dois triângulos. Alfa com alfa são ângulos alternos internos, beta com beta também. Então eu vou ter esse caso de congruência, ALA. Então esse triângulo é congruente a esse. Portanto, se esse triângulo é congruente a esse, essa medida é igual a essa e essa medida é igual a essa. Pessoal, eu fiz assim já adiantando o exercício, porque senão o vídeo fica muito longo e muito cansativo isso, tá? Então não se preocupa não. Exercício de demonstração dificilmente cai em vestibular. É que faz parte do conteúdo de matéria do segundo colegial, por isso que eles colocam esse exercício. Mas dificilmente vai cair, tá? Eu também não vou pedir isso em prova, né? E vamos lá, pessoal, para o exercício número 4, que eu apenas vou comentar, não vou colocar todas essas figuras aí, vocês vão me acompanhar, tá? Pretende-se construir um mosaico com o formato de um triângulo retângulo, dispondo-se de 3 peças, sendo 2 delas triângulos retângulos congruentes, tá? E a terceira, um triângulo isósceles. A figura apresenta 5 mosaicos formados por 3 peças. Olhem aí. Então são 5 mosaicos. Vocês vão atentar e observar direitinho que o mosaico número 2, pessoal, o que ele tem, o mosaico número 2? Ele tem dois triângulos retângulos, né? E observem que tem um triângulo isósceles também. Então, moçadinha, porque no mosaico 1, os dois triângulos retângulos não são congruentes. No mosaico 2, os dois triângulos retângulos são congruentes, mas o terceiro é isósceles. Ah, sim, o terceiro é isósceles. No mosaico 3, o terceiro triângulo não é isósceles. E os mosaicos 4 e 5, a figura final não é um triângulo retângulo. Portanto, o mosaico que tem característica do enunciado é o mosaico 2, pessoal. Letra B de Beto Arquiteto, tá? Desculpe eu dar uma acelerada, pessoal, mas aqui senão o vídeo fica muito longo, tá? O exercício número 5, pessoal, essa estrela bonita que aparece aí no exercício de vocês, é um exercício bem tranquilo e ele quer, não vou ler tudo isso daqui não, mas ele dá essas medidas aqui e ele quer que a gente ache o perímetro dessa estrela, o perímetro. E aí, pessoal, ele fala que tá vendo? Esse triângulo, esse aqui, esses 4 triângulos são congruentes. Eu já coloquei algumas medidas aqui, pessoal. Olha, o BC é 13, então aqui é 13, todos têm hipotenusa 13, porque aqui nós temos 4 ângulos retos. Se aqui é 5, pessoal, aqui também vai ser 5, aqui também vai ser 5, olha aí, beleza? E aqui também vai ser 5. E ele fala, pessoal, que o AB, tudo isso daqui mede 12. Então aqui é 7, né, pessoal? Aqui é 7, aqui é 7 também, aqui é 5, aqui é 7, tranquilo? Pessoal, acho que aqui também, né? Aqui, ó, aqui é 7 também, porque para ficar o triângulo 12, 5, 13. Ó, 12, 5, 13. 12, 5, 13, os 4 triângulos. Aí ele quer que a gente ache o perímetro dessa figura, pessoal. O perímetro é 2P, né? O que é o perímetro? O que eu vou ter que somar então? Olha, 13 mais 7, que vai dar 20. Ó, 13 mais 7 são mais 20. 13 mais 7 são mais 20. 13 mais 7 são mais 20. 24 vezes. Portanto, eu vou ter um perímetro de 80 centímetros. Um exercício assim, é bem tranquilo, pessoal, para refrescar as ideias.
Resposta A, moçadinha, nesse exercício. Olha, dei uma aceleradinha, fiz o possível para esse vídeo não ficar tão longo, pessoal. Mesmo assim deu 20 minutos. Tenham paciência, procurem prestar atenção, que é uma aula meio difícil, diferente, né, daquilo que a gente está vendo até agora, que é exercícios de demonstração, tá? É aquilo que eu falei para vocês, dificilmente vai cair em vestibular exercício de demonstração, mas faz parte do conteúdo, a gente tem que dar, né, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês e tenha sido claro nas minhas explicações. Um grande abraço em todos, um beijo no coração e fiquem com Deus e até o próximo vídeo, a próxima aula, moçadinha.